Se você corre atrás de uma mulher achando que isso cria desejo, você já perdeu o jogo. E Maquiavel explicou exatamente por quê. Nem todo homem que sofre por uma mulher está fraco. Muitos estão apenas confusos. Confusos porque aprenderam a acreditar que demonstrar tudo é maturidade, que insistir é prova de valor, que estar sempre disponível é sinal de presença emocional. Mas existe uma diferença profunda entre presença e exposição, e quase ninguém ensina isso no momento certo. Quando você oferece demais sem perceber o custo interno, algo começa a se deslocar dentro de você. O centro emocional sai do lugar, a sua energia começa a girar em torno dela, não mais em torno de si, e silenciosamente, aquilo que parecia cuidado começa a soar como dependência, não porque você quis, mas porque o inconsciente reage antes das palavras. O homem moderno não sofre por falta de valor. Ele sofre por colocar seu valor em evidência o tempo todo, como se precisasse ser confirmado. Ele confunde intensidade emocional com força, confunde abertura com entrega total, e não percebe que, no campo do desejo, o excesso não aproxima, ele desgasta. Existe uma lógica antiga, quase invisível, que governa as relações humanas. O poder não se sustenta pelo esforço visível, mas pela percepção de estabilidade e escassez. Quem corre demais comunica algo antes mesmo de chegar. Comunica ansiedade, comunica medo de perder, comunica que o outro ocupa um lugar maior do que deveria. E o corpo percebe isso. A respiração muda, a postura muda. O tom das mensagens muda, o silêncio passa a incomodar demais. E quando o silêncio incomoda demais, ele deixa de ser espaço e vira a ameaça interna. É aí que o homem começa a se explicar, a justificar, a tentar salvar algo que ainda nem se perdeu. Existe também um movimento mais profundo acontecendo. Quando um homem projeta sua carência emocional na mulher, ele entrega a ela aquilo que não integrou dentro de si. Ele entrega sua sombra. E quem carrega a própria sombra nas mãos do outro perde autoridade simbólica, não por maldade dela, mas porque o inconsciente humano funciona assim. Este é o conflito central que atravessa todo este vídeo. Quanto mais ele persegue, menos ela sente. Quanto mais ele se governa, mais algo nela se desloca. Não por manipulação, não por jogo, mas porque o desejo responde à presença firme, não à urgência emocional. Quando correr, parece amor, mas é apenas medo disfarçado. Muitos homens acreditam sinceramente que demonstrar tudo evita a perda, que mostrar o quanto se importa cria segurança, mas o que raramente percebem é que ao antecipar tudo, eles antecipam também o fim da tensão. E sem tensão emocional, o desejo não encontra onde se sustentar. O medo de perder costuma se disfarçar de cuidado. Ele fala com a voz da preocupação, mas carrega o peso da ansiedade. E a ansiedade não comunica amor, ela comunica necessidade. Ela diz, sem palavras, que o outro se tornou indispensável demais para o próprio equilíbrio interno. Quando um homem começa a agir como se a perda fosse iminente, ele passa a se comportar como alguém que já perdeu algo dentro de si. Ele escreve mensagens longas demais após o silêncio dela. Ele insiste em convites que não encontram reciprocidade. Ele explica emoções que ninguém pediu para entender. E aqui ocorre uma quebra silenciosa. O que ele chama de prova de sentimento, ela sente como falta de eixo. Não porque ela seja fria ou cruel, mas porque o desejo feminino não cresce em terreno previsível. Ele cresce onde existe espaço, onde existe dúvida, onde existe um ritmo que não pode ser totalmente controlado. Quando tudo é entregue, não resta nada para ser imaginado. E a imaginação é o lugar onde o desejo se forma. Sem imaginação, sobra apenas conforto. E conforto excessivo não sustenta a atração. Ele acomoda, ele neutraliza, ele transforma a intensidade em hábito. O homem não percebe que, ao tentar evitar o abandono, ele começa a se abandonar primeiro. Ele deixa de ouvir seus próprios limites. Ele passa a medir seu valor pela resposta dela. E pouco a pouco, o centro da relação deixa de ser interno e passa a ser externo.
O teste silencioso que ela aplica sem perceber. Toda aproximação carrega uma medição implícita, não como um plano consciente, mas como um reflexo instintivo. Até onde ele se dobra, até onde ele se desorganiza emocionalmente, até onde ele perde o próprio ritmo para se ajustar ao dela. Cada reação emocional exagerada diminui algo invisível, não diminui o afeto, mas o valor simbólico. Quando ela percebe que controla as respostas dele, algo se rompe internamente. O desejo começa a ceder lugar à segurança. E a segurança, quando não é equilibrada por mistério e autonomia, se torna estagnação. Ela demora a responder e ele acelera. Ela se afasta um pouco e ele se explica. Ela muda o tom e ele tenta corrigir, não por fraqueza consciente, mas porque o medo começa a conduzir o comportamento, e o medo nunca lidera bem. Nesse momento, o ritmo da relação já não é mais compartilhado. Ele passa a reagir. E quem reage não conduz. Quem reage perde o tempo interno. Quem observa, lembra. E quem mantém o próprio tempo, mantém o comando emocional da situação. Não se trata de vencer um teste. Trata-se de atravessá-lo sem perder a própria postura. O desejo não nasce da submissão emocional, mas da percepção de estabilidade interna. Quando ela sente que você não se quebra com pequenas oscilações, algo muda na forma como ela te vê. Silêncio não é ausência. É pressão psicológica. Silêncio assusta quem não está inteiro. Mas para quem está centrado, ele é apenas espaço. Não é joguinho, não é punição. É economia emocional. É permitir que a ausência cumpra sua função natural. Quando o homem se cala no momento certo, ele cria um vazio. E o vazio incomoda a mente humana. A mente tenta preencher. Cria perguntas, cria hipóteses, cria histórias. E sem perceber, ela começa a ocupar espaço interno com alguém que não está presente. As palavras explicam demais. O silêncio sugere. E o cérebro responde mais ao que precisa completar do que ao que recebe pronto. Por isso, palavras são barulho. Silêncio é gravidade. Ele puxa, ele chama, ele pesa. Quando você reduz explicações, espaça contatos, e permite que a falta seja sentida, algo se reorganiza, não por crueldade, mas por equilíbrio. A presença deixa de ser óbvia. Ela volta a ter peso. O silêncio não é ausência de interesse, é presença contida, é domínio sobre o impulso de se justificar, é confiar que o seu valor não precisa ser anunciado o tempo todo para existir. Porque quem não precisa é sempre o mais desejado. O desejo não nasce da aprovação constante. Ele nasce do medo de perder acesso. Quando o homem demonstra que pode ir embora, não por ameaça, mas por autonomia real, ele comunica liberdade. E liberdade é uma das formas mais puras de poder. Quando ela percebe que não é o centro absoluto da vida dele, algo se move. Não por competição consciente, mas porque o equilíbrio interno dela é afetado. O acesso deixa de ser garantido, e o que não é garantido passa a ser valorizado. Muitas vezes, é nesse ponto que o tom muda. Ela reaparece, ela testa, ela observa mais. Não porque ele mudou de personalidade, mas porque ele parou de se colocar abaixo do próprio valor. Não é frieza, é prioridade definida. É saber onde começa e termina a própria dignidade emocional. O homem que não precisa provar o tempo todo se torna raro, e o que é raro chama atenção sem esforço. Controle emocional, a característica que ela não consegue dominar. Nada desestabiliza mais do que perceber que suas ações não provocam reação. O autocontrole masculino funciona como um espelho silencioso. Quanto mais ela tenta, mais evidente fica a própria instabilidade emocional. Ciúmes, provocações e sumiços surgem como tentativas de recuperar poder emocional, não para ferir, mas para testar, para medir, para ver se ainda há controle. E o homem que mantém a postura atravessa isso sem precisar vencer nada. Ele não reage por impulso, ele observa, ele sente, mas não se desorganiza. E isso comunica algo profundo. Ele governa a si mesmo. E quem governa a si mesmo não implora por atenção. O autocontrole não é rigidez, é integração, é sentir
sem se perder. É manter o eixo mesmo quando o ambiente tenta deslocá-lo. E isso é profundamente magnético. O rei não persegue, ele é seguido. O poder nunca foi algo que se pede. Ele se estabelece pela postura, pela presença, pela percepção que os outros têm de você. Não correr atrás não é desprezar, é não negociar a própria dignidade emocional. O homem integrado não projeta carência, ele sustenta a presença. Ele não usa o silêncio para punir, mas para se manter inteiro. Ele não se afasta para ferir, mas para não se perder. O objetivo nunca foi fazer a mulher sofrer. O objetivo é recolocar o homem no próprio eixo, porque quando ele faz isso, algo muda naturalmente ao redor. O campo muda, o ritmo muda, a dinâmica muda. Quando ele para de buscar validação, ela começa a buscar sentido. Quando ele deixa de implorar por atenção, a atenção se reorganiza, não por obrigação, mas por instinto. No fim, não é sobre controle do outro, é sobre domínio interno. O homem que se governa emocionalmente não precisa correr atrás. Ele é seguido, não porque exige, mas porque sustenta algo que poucos sustentam: calma, presença e integridade. E é desse silêncio firme, nesse centro inabalável, que o desejo encontra novamente onde repousar.